Bendito seja o nome do Senhor. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. É dia de pensarmos um pouco na importância do povo e da cultura africana na formação da nossa cultura nacional. Mas é claro, é dia também de pensarmos com muita seriedade num dos mais graves problemas da nossa sociedade, o racismo. Racismo que fere, racismo que mata, racismo que discrimina, que despreza. Esse é um mal, essa é uma doença que precisa ser erradicada do nosso país. Chegou a hora, estamos juntos mais uma vez, graças ao bom Deus, é o seu programa Além dos Fatos. Que bom, estamos juntos outra vez. Semana passada nós não tivemos Além dos Fatos. Eu espero que você tenha sentido falta. E aí? Percebeu que não teve? Ou nem notou? Eu espero que você tenha sentido falta. Eu senti falta de você. Mas foi por uma boa causa, não é? Semana passada aqui no Novo Tempo nós tivemos uma programação especial chamada O Poder da Esperança, com o pastor Luiz Gonçalves e o quarteto Arautos do Rei. Foi uma semana linda, muito abençoada. Mas olha um detalhe, esta semana o Poder da Esperança não terminou. Começou aqui na Novo Tempo semana passada, mas agora está tendo continuidade em todas as igrejas adventistas do sétimo dia. Você sabe, a Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista. Então, o plano foi exatamente esse. Semana passada, tivemos aqui, todas as noites, a programação especial Poder da Esperança. Mas esta semana, o programa segue em todas as nossas igrejas. Por isso eu quero convidar você que quem sabe assistiu pela TV semana passada, agora você pode assistir a programação indo pessoalmente à igreja. Procure uma igreja adventista que esteja mais próxima de sua casa. Se você não sabe onde tem uma, é só entrar no site aí, encontreumaigreja.com.br. Assim você descobre a igreja que está mais próxima de sua casa e você vai lá nos fazer uma visita. Praticamente em todas as nossas igrejas esta semana está acontecendo esse programa especial. Você é convidado durante as noites, a partir das 7h30 da noite e nos sábados, a partir das 9 da manhã. Eu tenho certeza que indo à igreja, você vai receber de fato uma mensagem de esperança, que vai falar ao seu coração, vai motivar você a continuar confiando em Deus, colocando sua esperança no Senhor. Você e sua família serão muito abençoados ao participarem dessas reuniões, o Poder da Esperança. E eu quero compartilhar abraços. Vamos lá com a Poliana Carina, de Raposos, Minas Gerais. Também para o Gabriel Leão, de Maceió, em Alagoas. E ainda para Cita Magalhães, de Vitória, no Espírito Santo. E um abraço também para o Paulo Crespo, de Boston, nos Estados Unidos. Abraço a todos os amigos que nos acompanham dos Estados Unidos, do Canadá, de outros países aqui da América do Sul, América Central ou mesmo da América do Norte. E você que nos acompanha em outras partes do mundo, como na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, no mundo inteiro. É sempre bom ter a sua companhia. Muito obrigado porque você prefere estar aqui no Canal da Esperança. E eu tenho um presente que sempre lhe apresento. E se você ainda não tem, eu insisto com você que solicite que a gente lhe manda. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esse lindo estudo bíblico foi preparado para ajudar você a compreender melhor a Santa Bíblia. São 16 temas da Bíblia que são bem explicados na revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não tem, é só pedir. Entre no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos, para você preencher o seu cadastro. Ou então você liga em horário comercial
0 Operadora 12 21 27 31 21. A nossa equipe vai anotar os seus dados e em poucos dias a revista vai estar aí na sua casa, de acordo com o seu pedido, para que você possa estudar, compreender a Bíblia e ser abençoado com o estudo da Palavra do Senhor. E eu convido você para interagir sempre através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook, inclusive estamos ao vivo pelo Face. Um abraço para todos os amigos que agora estão nos acompanhando. E você também pode interagir conosco através do Instagram. E ainda outra opção é o nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, para que você seja sempre informado quando colocarmos um novo vídeo e você possa rever todos os programas e compartilhar com seus amigos. Hoje foi feriado em muitas cidades brasileiras. Esse mês de novembro está fácil, hein? Teve feriado dia 2, teve feriado dia 15 e agora em muitas cidades hoje também foi feriado em função do Dia da Consciência Negra. Um dia que nos faz pensar no valor, na importância da influência da cultura africana em nosso país. Além, como eu disse há pouco, de nos lembrar que nós temos um grave problema social que precisa ser completamente erradicado do nosso meio. E eu estou falando a respeito do racismo. Confira a matéria. O Dia da Consciência Negra foi criado em 2003 e instituído em todo o território nacional em 2011. A data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, personagem emblemático que lutou bravamente contra a escravidão na época do Brasil colonial. A luta contra a escravidão deu lugar à luta pela valorização do povo negro, que ainda hoje sofre com os resquícios da escravidão. Hoje o negro tem acesso à educação, ao voto, liberdade de ir e vir, mas por outro lado, o número de negros assassinados no Brasil aumenta cada vez mais. Segundo o Atlas da Violência de 2017, publicado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de morte violenta no país. Ainda segundo o censo, atualmente a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Ao longo da história, outros personagens como Zumbi de Palmares ficaram conhecidos por lutarem pelos direitos dos negros. Um dos mais conhecidos é Nelson Mandela. Mandela enfrentou veementemente o regime de segregação racial, que se estendeu na África do Sul entre 1948 e 1994. Na ocasião, além de perderem sua cidadania, foram obrigados a frequentar apenas escolas, hospitais e demais repartições públicas onde só houvessem negros. Com o passar do tempo, vimos muitos personagens dessa trama darem a volta por cima. Martin Luther King Jr. lutou bravamente para que negros tivessem direito ao voto nos Estados Unidos da América. Lutou pelo fim da segregação, pelo fim das discriminações no trabalho e outros direitos civis. Como esquecer que a primeira cirurgia para separar gêmeos siameses foi realizada por um cirurgião negro? O menino pobre de mãe analfabeta se tornou o Dr. Ben Carson, reconhecido em todo o mundo por esse feito. Barack Obama, o primeiro presidente negro a assumir a Casa Branca de 2009 a 2016, um marco na história do país. Essas pessoas mostram, através de suas conquistas, que o racismo e o preconceito contra negros já não têm mais espaço em nossa sociedade. Histórias de lutas de um passado não tão distante que revivem no presente toda vez que entendemos que somos filhos de um único Deus e devemos respeitar a todos de maneira igual. O dia 20 de novembro foi escolhido porque nesse dia, em 1695, morreu Zumbi dos Palmares, um alagoano que era líder do Quilombo dos Palmares, um homem que representou a luta dos negros contra a escravidão no período do Brasil colônia. Zumbi dos Palmares morreu defendendo o seu povo e a sua comunidade. Nós temos no Brasil 54% da população são afrodescendentes.
Por isso, o Brasil é o segundo maior país do mundo com população negra. Perde somente para a Nigéria. Mas é impressionante, a despeito da quantidade que nós temos de afrodescendentes, nós ainda temos um grave problema social em nosso país, que é o racismo. Algo real e frequente. O preconceito racial é uma doença que precisa ser erradicada da sociedade. Mas para que isso aconteça, essa doença precisa ser tratada primeiro no coração de cada um de nós. Do ponto de vista legal, o racismo é crime. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, a discriminação racial é crime inafiançável. Do ponto de vista lógico, o racismo é irracional e insano. Do ponto de vista ético, o racismo é imoral, é maldoso e desumano. E do ponto de vista bíblico, o racismo é uma heresia, algo inaceitável, algo contrário aos princípios bíblicos. Mas antes da gente abrir a Santa Bíblia e verificarmos a orientação de Deus para nós hoje e agora, eu quero, como a gente sempre faz aqui, orar com você. Senhor, nosso coração se volta a Ti nessa prece e te suplicamos que o Espírito Santo ilumine nossa mente para que compreendamos a Tua palavra. Nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero convidar você para a gente começar no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17. O apóstolo Paulo estava discursando em Atenas, na Grécia. E eu estou aqui agora no verso 25, a partir do meio do verso. Referindo-se a Deus, Paulo diz assim: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Agora no verso 25, Paulo diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Veja, Paulo diz que o Senhor nosso Deus é Ele quem nos dá vida, quem nos dá respiração e tudo mais. E ele diz assim, olha, de um só, referindo-se naturalmente a Adão, o primeiro homem criado por Deus. Lá no Gênesis capítulo 1, é dito que Deus criou Adão, a partir de Adão Deus criou Eva, a mulher, e Deus fez homem e mulher, de acordo com sua imagem e semelhança. Por isso que Paulo diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. O Deus maravilhoso, nosso bendito Criador, foi Ele quem nos fez. Oh, sim, nós cristãos temos plena segurança disso. Nós somos criacionistas. Nós não imaginamos que somos filhos do acaso. Nós não viemos de uma evolução, de uma geração espontânea. Nós fomos criados. Alguém sonhou conosco, alguém nos planejou. Um ser brilhante e poderoso, Ele nos criou, Ele nos fez. Nós fomos feitos por Ele. E, aliás, toda a exuberante criação, toda a natureza que nos cerca, isso é criação divina. E olha, Deus gosta da diversidade, não é? Deus gosta da variedade. Não só nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros. E você sabe, ninguém é igual a ninguém, não é? Cada um de nós é único, cada um de nós é exclusivo. Por mais que sejamos parecidos em muitos aspectos, mas cada um é exclusivo. E Deus nos fez diferentes uns dos outros, mas quando a gente olha toda a natureza, por exemplo, a fauna, a flora, a gente vê uma incontável variedade. São tamanhos diferentes, são formas diferentes, uma infinidade de cores.
de sons, porque Deus gosta da variedade. O Senhor ama a diversidade. Não há nenhum problema na diversidade, muito pelo contrário. Foi Deus quem assim planejou, e se Deus assim planejou, é porque assim é bom, disso Ele gosta. Mas além da Bíblia dizer que Deus criou todos nós, há uma outra mensagem. E eu continuo aqui no apóstolo Paulo, só que agora na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Olha só, essa é uma mensagem triste. Romanos 3, 23 está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus criou a todos, primeiramente diz o apóstolo Paulo, com base em Gênesis capítulo 1. Mas agora Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos criados por Deus foram separados por Deus em decorrência do pecado. O pecado é uma condição de alienação, de separação de Deus. Existem diferentes palavras que definem o pecado, e um dos sentidos de pecado é errar o alvo, ou seguir na direção errada. O pecado nos coloca em oposição a Deus, na direção contrária a Deus. Lamentavelmente, todos nós, está escrito, estamos marcados pelo pecado. Infelizmente, nós todos sofremos dessa doença moral grave, que é o pecado. Estamos em oposição a Deus. E o fato de nós nos separarmos de Deus em decorrência do pecado faz com que nós nos desintegremos interiormente. O ser humano, no momento em que ele se desconectou de Deus, ele passa a estar desconectado consigo mesmo. E, é claro, com o semelhante. O pecado nos separa dos nossos semelhantes. E aí, você sabe, vem o orgulho, não é? O orgulho é a raiz do pecado. Orgulho, arrogância, sentimentos de superioridade, tudo isso gera preconceito, discriminação, racismo. E assim nós somos separados uns dos outros, infelizmente. Portanto, a Bíblia diz que Deus nos criou a todos, mas também diz que, infelizmente, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas olha, aqui mesmo em Romanos, no capítulo 3, agora no verso 24, no verso seguinte ao que nós lemos, está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. A notícia triste e lamentável é de que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, carentes da glória de Deus. Mas a boa notícia é que todos nós podemos ser justificados, ou seja, podemos ser perdoados gratuitamente, pela graça do Senhor, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Se por um lado estamos todos condenados em decorrência do pecado, por outro lado, todos nós podemos ser perdoados mediante a graça do nosso Salvador que deu a sua vida por nós. E olha só, ainda aqui em Romanos, agora vou com você ao capítulo 10, versos 12 e 13. Olha que mensagem maravilhosa está escrita aqui. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você aceita a graça do Senhor Jesus Cristo, quando você, através de Cristo, é reconectado a Deus, o seu Criador, então você se resolve consigo mesmo. Você se encontra consigo mesmo e você se encontra com seu semelhante. É por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Depois que você se conecta de novo a Cristo, depois que você está ligado de novo ao seu Deus, ao seu Criador,
E depois que essa experiência eu também vivo, e todos os seres humanos que vivem essa experiência, então nós agora estamos unidos, todos, em Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz assim, olha, já não há distinção mais entre judeu e grego, não há distinção entre brasileiro e americano, entre africano e europeu, entre judeu e árabe, não há mais distinção. Quando nós estamos verdadeiramente conectados ao nosso Criador, nós nos tornamos um em Cristo. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 28, Paulo diz assim, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Bendito Cristo que nos une a Ele e nos une outra vez uns aos outros. É por isso que na Igreja de Deus, no coração daqueles que estão unidos a Cristo, verdadeiramente unidos a Cristo, não pode haver separação. Não há superiores e nem inferiores, não há melhores e nem piores. Todos seres humanos, destituídos da glória de Deus, carentes da graça do Senhor, mas salvos, recebidos e amados por essa bendita graça. Por isso que nós nos tornamos, como diz Paulo, um em Cristo Jesus, porque o nosso Senhor é Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Deus é rico para com aqueles que o invocam, ou seja, Deus tem inúmeras formas de abençoar, de ajudar, de socorrer os seus filhos. Ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Ele é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades. Eu não sei se você tem sido discriminado, tem sido rejeitado e desprezado por alguma razão. Talvez, inclusive, pela cor da sua pele. Eu quero dizer para você que o seu Deus, ainda que os homens lhe maltratem e lhe desprezem, o seu Deus lhe ama. O seu Deus é rico para com todos aqueles que o invocam, para com todos aqueles que o buscam com sinceridade. Você pode ser desprezado pelos homens, mas você é amado por Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. E eu lhe digo mais, aprenda a se ver não com os olhos dos homens, mas com os olhos de Deus. Oh, sim, nós precisamos aprender isso. A gente não pode ficar se vendo, nos vendo com os nossos olhos ou com os olhos dos outros. Nós temos que aprender a nos ver, nos enxergar com os olhos de Deus. Porque aos olhos de Deus nós somos muito preciosos, nós somos muito queridos. O nosso Deus é maravilhoso e Ele não discrimina absolutamente a ninguém. Há uma história interessante na Bíblia. Ela parece até a princípio meio estranha, talvez você conheça, está aqui em Mateus no capítulo 15. A Bíblia diz que um dia Jesus estava numa região de fronteira da Galiléia com a Filístia. E Jesus seguia por aquela região ali montanhosa e de repente uma mulher estrangeira, que era cananeia, ela veio seguindo atrás de Cristo. E ela gritava e dizia assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas a Bíblia diz que Jesus, por algum momento, ignorou aquela senhora. Os discípulos, naturalmente, que estranharam, porque Jesus não desprezava ninguém, mesmo que fosse estrangeiro, apesar dos judeus, de modo geral, serem muito preconceituosos. Os discípulos estranharam porque Jesus ignorava a mulher, até que eles se aproximaram de Cristo e disseram assim, Senhor, já que o Senhor não vai atendê-la, despede-a. Um rabino tradicional, ele certamente despediria aquela mulher estrangeira sem lhe dar nenhuma atenção. E aí, quando os discípulos disseram assim para Jesus, Jesus disse, é que eu vim para atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque, de fato, o trabalho primeiro de Cristo era atender o povo judeu, era orientar o povo judeu, para que o povo judeu fosse bênção para as outras nações. Jesus diz assim, eu vim para atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Cristo falava assim com os discípulos, a mulher se aproximou.
E a Bíblia diz que ela se ajoelhou, adorou o Senhor e disse: Senhor, socorre-me, ajuda-me. Você quer ver a resposta de Jesus? Está aqui, Mateus capítulo 15, no verso 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Estranho isso, não é? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. A ideia dos judeus era o pão aqui, a salvação, as bênçãos que o Messias veio trazer. Os filhos eram os próprios judeus, os cachorrinhos eram os estrangeiros. Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas olha a resposta da mulher, olha que coisa linda. Ela disse: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Você percebe uma mulher tão sincera, tão temente a Deus e tão humilde. Jesus, na verdade, criou aquela situação para dar uma lição para os seus discípulos, para mostrar para os seus discípulos que mesmo fora de Israel existiam pessoas sinceras, tementes a Deus, que estavam buscando ao Senhor com sinceridade. E quando a mulher disse: sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Jesus então disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Louvado seja o Senhor, Ele é maravilhoso. Todos aqueles que invocam o Senhor recebem a bênção do Senhor, porque o Senhor é rico para com todos aqueles que o invocam. Que Deus te abençoe. Continue buscando a Deus de todo o seu coração. Se você é desprezado por alguém, olha para cima, olha para o céu, olhe para Deus, porque do Senhor você será sempre amado, será querido, será recebido. O Senhor é maravilhoso. E quando você está conectado ao Senhor, então você se entende, você se aceita e você aceita as outras pessoas. Nossa ligação com Deus nos coloca em harmonia com nós mesmos e com os nossos semelhantes. Por isso o cristão não é preconceituoso, por isso o cristão não faz discriminação, por isso o cristão não é racista, porque nós cremos que somos todos filhos do Pai Celestial, somos todos amados por Ele. Vamos orar juntos? Ó Deus, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas. Eu te peço nessa hora, Pai, se há algum filhinho, alguma filhinha Tua, que esteja sofrendo racismo, discriminação, alvo de algum tipo de preconceito, eu te peço, Senhor, conforta esse coração. Ilumina a vida, Senhor, desse Teu filhinho, dessa Tua filhinha, para que olhando para o céu, olhando para o Senhor, possa encontrar paz, conforto e esperança. E é que assim nós vençamos com a Tua bênção em nossa vida. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, que o Senhor continue guiando sempre a sua vida, orientando os seus caminhos. E mantenha na mente e no coração o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que Deus abençoe, que vivamos todos em unidade, conforme é a vontade do Pai Celestial. Um abraço, tchau.